Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Magno, sou trainee do Banco de Brasília, BRB, e junto com o IBMEC Online, que nos oferece todo o suporte pedagógico para desenvolvimento das nossas habilidades, hoje nós vamos conversar um pouco sobre fintechs. É um assunto muito em voga, está muito em alta, mas a gente precisa colocar alguns conceitos para facilitar o nosso entendimento. Fintechs são obrigatoriamente startups? Não, não necessariamente, tá? Primeiro porque startup e fintech, elas têm algo em comum, que é a utilização da tecnologia para suprir alguma lacuna, para atender alguma demanda, para agilizar algum processo. Apesar desse ponto de convergência, uma startup, ela tem como principal característica o fato de ser escalável. Isso significa que com a mesma estrutura de custos ou pequenas mudanças, ela pode aumentar muito o seu valor, pode aumentar muito as suas receitas. Tá? Enquanto isso, as fintechs, o conceito fintech, é uma empresa que utiliza tecnologia para atuar no mercado financeiro. Tá bom? Então, uma fintech, ela vai, através da tecnologia, suprir uma lacuna que os bancos ou os players tradicionais do mercado não conseguem suprir. Então, ela vai atuar em diversos segmentos, como pagamento, crédito, investimento, criptoativos. Então, é através das fintechs que o acesso se torna mais rápido, dinâmico e às vezes até com um custo mais baixo, por conta justamente da tecnologia que eles oferecem para os usuários. E por essa razão é importante a gente entender esse conceito, ele é bem relevante, porque agora toda vez que a gente se remeter ao nome fintech, você vai automaticamente pensar numa empresa que atua nessa parte tecnológica, oferecendo soluções para o mercado financeiro. O estudo do tema ele é relevante em pelo menos duas vias. Por um lado, nós temos que as fintechs, com o uso das tecnologias que são apresentadas, elas estão na vanguarda do desenvolvimento dentro do mercado financeiro. E isso desperta a atenção dos grandes players do mercado. Porque, por exemplo, nós temos o Itaú, que reúne várias startups que atuam como fintechs para poder monitorar as inovações e poder trazer para dentro de si essas vantagens competitivas. Nós temos, por exemplo, o Bradesco, que criou o Banco Next, o BRB com o Nação Fla, que oferecem serviços através de via digital, onde você não precisa fazer absolutamente nada em agência. E as fintechs, já são mais de 700 atuando no país, elas estão na vanguarda desse conhecimento, desse novo campo antes inexplorado. E por outro lado, nós temos a perspectiva do cliente, a via do cliente, porque as vantagens que são oferecidas tornam o mercado mais competitivo, de forma que os serviços são cada vez mais customizados, são cada vez mais personalizados para as necessidades de cada cliente, e o custo que tem sido percebido pelos clientes está cada vez menor. Então, serviços que antes, além de muito defasados, costumavam cobrar muito caros, agora você pode ter eles de maneira de custo bem baixo, às vezes até gratuito, de uma maneira muito mais eficiente através da tecnologia e rápida. Como eu já falei antes, as fintechs elas podem atuar em diversos segmentos, sendo que os mais conhecidos são crédito, pagamento e investimento. Mas as fintechs podem ir muito além disso. Por exemplo, as fintechs podem atuar no setor de back-office, oferecendo todo o suporte para empresas gerirem seus negócios, a parte contábil. Você também tem fintechs de crowdfunding, que significa investimento, onde grupos de pessoas podem se reunir para investir numa determinada empresa, sendo que elas vão ter o retorno por esse investimento, que é bom tanto para a empresa que recebe o investimento, tanto para as pessoas que vão ser rentabilizadas depois, caso esse investimento dê certo, caso essa empresa prospere. Nós temos
carteiras digitais. Nós temos várias formas de administrar as finanças através dessas fintechs. Por exemplo, um segmento que chama muito a atenção são as fintechs de pagamento. Elas são inúmeras e oferecem várias vantagens e recompensas. Por exemplo, um muito utilizado é o PicPay. Essa fintech de pagamento, ela oferece programas de cashback, ela oferece cartão de crédito que você pode também ter cashback na utilização dele. Todo o valor que você tem, que fica parado na conta da PicPay, ele está rendendo hoje 210% do CDI, que é algo bem acima do que o praticado pelos bancos tradicionais. Então você tem esses segmentos que são muito interessantes e muito relevantes hoje no campo de fintechs. Na minha opinião, um segmento de fintechs que é muito relevante, muito importante hoje para o cenário, com grande perspectiva de crescimento, são as fintechs de crédito. Elas são uma proposta de oferecer um crédito mais rápido. Muitas delas conseguem analisar o crédito e oferecer ao cliente, às vezes, no mesmo dia ou no dia seguinte, enquanto os bancos tradicionais têm que passar por uma ampla análise que leva muito tempo, um processo, às vezes, muito burocratizado. Um crédito mais barato, um crédito que, às vezes, atinge a parcela dos desbancarizados. No nosso país tem mais de 40 milhões de pessoas que são desbancarizadas. Então, você proporcionar crédito, seja ele o microcrédito, crédito pessoa física, crédito pessoa jurídica, para essas empresas, para essas pessoas, é uma oportunidade de crescimento da economia do país. E as fintechs de crédito, elas podem desempenhar esse papel. Elas têm refinados algoritmos para mensuração do risco. Então, elas podem, digamos, de certa forma, emprestar melhor. Então, é um campo que tem amplo potencial de crescimento, amplo potencial para atingir sucesso e atingir objetivos em nosso país. Dentre essas fintechs de crédito, inclusive, a gente já tem algumas que são reguladas pelo Banco Central. A gente tem a Sociedade de Crédito Direto, que é aquela que vai emprestar recursos próprios, e tem aquelas que são sociedade de empréstimo entre pessoas, que ela vai unir de forma mais rápida aquele poupador ao tomador de crédito. E nisso ela pode oferecer um retorno maior para o poupador e, ao mesmo tempo, oferecer um custo menor para o tomador de empréstimo, o que é muito vantajoso, já que o spread bancário no país é muito alto. Quanto aos riscos que podem existir, esse é um assunto que é tema de estudos constantes do Banco Central, CVM, porque eles têm dois lados dessa moeda. Primeiro, é importante estimular esse crescimento, esse desenvolvimento das fintechs como uma solução para os clientes, como uma maneira de meio que acabar com o monopólio dos grandes bancos, oferecendo outros recursos, outras capacidades para os clientes. Então é importante estimular que essas novas tecnologias não sejam sufocadas pela burocracia que existe no país, mas por outro lado também é necessário tomar cuidado com as pessoas que vão interagir com essas fintechs. É preciso criar meios de proteção para que as pessoas não tenham prejuízos significativos, para que a economia não tenha prejuízo significativo, para que os riscos possam ser mitigados da melhor forma possível, que não sejam todos eles a cargo somente do usuário, porque, por exemplo, na sociedade de empréstimo entre pessoas, hoje existe, o risco é praticamente todo do investidor. Praticamente não existem fintechs que compartilham ou assumem o risco caso o tomador se torne inadimplente. Então, é necessário haver um estudo, uma regulação, mas de maneira que seja ágil o suficiente para não engessar o crescimento e o desenvolvimento dessas fintechs, que vão ser muito importantes no desenvolvimento do mercado financeiro brasileiro como um todo.
Por fim, eu quero finalizar ressaltando que, apesar de não ser algo totalmente disruptível, porque na verdade eles não criaram um banco novo, na verdade eles estão melhorando o processo, melhorando formas, mas ao mesmo tempo é um processo que não tem mais volta, porque as fintechs, as facilidades que elas têm oferecido já têm sido assimiladas pelos usuários, pelos consumidores, e você não tem como mais tirar essas facilidades da vida das pessoas, das rotinas, dos pagamentos, das transações que as pessoas têm feito. Então a tendência é que esse movimento continue a crescer, a tendência é que comecem a despontar grandes fintechs dentro do cenário brasileiro e que essas fintechs assumam cada vez mais papel de destaque no meio do cenário do mercado financeiro brasileiro. E nós, como usuários, acabamos utilizando o serviço dessas fintechs muitas vezes sem nem perceber. Como, por exemplo, quem assina Spotify, todo mês a cobrança é feita pelo Ebanks. E o Ebanks é uma fintech de pagamento. Então, as fintechs já estão presentes na nossa vida e acredito que é um movimento que veio para ficar e que só tende a trazer benefícios, seja para a economia, sejam para os usuários. Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo.